Fala galera, boa tarde, Luan Tavares falando. Esse é um conteúdo que é um conteúdo técnico para nossa equipe, mas que também eu vou provavelmente estar compartilhando com alunos, com alguns alunos que expressam ter mais interesse por esses conhecimentos mais aprofundados, para alguns que eu acredito que esse conteúdo, essa informação, esse conteúdo informativo seja enriquecedor. E hoje a gente vai estar falando de prevenção de lesões. Eu estou trazendo esse conteúdo porque esse é um fator que é muito forte na nossa academia, na nossa equipe. A gente tem um serviço de alta qualidade em termos de prevenção de lesões e de tratamento, retreinamento de pessoas que vieram a se lesionar e estão voltando à prática de atividades físicas, ou inclusive que estão lesionados e que precisam, de uma atenção diferenciada para recuperar ou tratar esse problema aí. Então, hoje eu peguei... Na verdade, a gente está falando desse assunto também porque em uma das pesquisas que eu fiz com o nosso corpo técnico, com os nossos professores e estagiários, uma das respostas foi que um conteúdo que mais motivaria eles, a ter reuniões, a estudar e participar, mais ativamente, seria realmente conteúdo técnico, conteúdo de alta relevância científica pro ramo da nossa atuação, que é a educação física, que é a promoção de saúde. Então, hoje eu decidi, já venho estudando esse livro há um tempo. Eu peguei esse livro aqui, é A Ciência e Prática do Treinamento de Força, do William Kramer, é uma bíblia já da prática do treinamento de força. E quem ainda não leu esse livro aqui está disponível na nossa biblioteca, tenho ele online, tenho ele impresso também. Eu gosto de rabiscar, então eu gosto de imprimir os livros, tá? Então hoje aqui no capítulo 7, a gente fala da prevenção de lesões, e ele traz um compêndio de regras, de conteúdos assim, muito interessante no que tange a prevenção de lesões, em específico da dor lombar, tá? A dor lombar, ela vai acometer aí ela já acomete 80% da população adulta, e ela causa um burden, um fardo aí financeiro estratosférico todos os anos. Ora, por tratamento e medicalização, que as pessoas acabam se submetendo a médicos, usando fármacos aí para tratar ou evitar aquelas dores lombares ali. E também por tanto hospitalização, internalização e saída do trabalho por conta desse problema. Então o cara começa com dor, vai ao médico, toma remédio, a dor piora eventualmente, chega num nível ali prejudicial tão grande que essa pessoa precisa parar de trabalhar. E aí o INSS, enfim, nesse sentido, o fardo financeiro anual nos Estados Unidos está na casa das centenas de bilhões de dólares, tá? Então, esse é o tamanho da relevância aí desse assunto, que tange não só, obviamente, a dor lombar, mas todo tipo de lesão. E hoje a gente vai falar aqui do que o Kramer traz nesse livro, Ciência e Prática do Treinamento de Força, para a gente evitar lesões, em especial aí na coluna, tá? Então, regras de treinamento para evitar lesões. Ele fala do bom senso, e conhecimento específico dos profissionais é fundamental. Mas fora isso, o que a gente pode fazer? Manter a sala e os equipamentos de exercício em ordem. A organização ela vai evitar aí que você cause acidentes e, por conseguinte, se lesione. Ter certeza que os atletas se aqueceram. Então, o aquecimento aqui, segundo o autor, é uma parte fundamental do treinamento de força para evitar lesão. Evitar cargas muito altas, ver capítulo 4, rabdomiólise. Rabdomiólise é quando o esforço é tão extenuante que a fibra muscular, o músculo em si, ele se rompe. Se rompe no caso tão absurdo, tão grotesco, que as células do músculo, as mioglobinas, vão para o sangue e causam uma intoxicação, nos rins, por conta desse excesso de componentes musculares que vão
parar no sangue, tá? Esse é o problema da rabdomiólise. Ela acontece principalmente quando existe um consumo excessivo de álcool, desidratação, altas temperaturas e um esforço de longa duração, beleza? Isso é o que acontece aí, que causa a rabdomiólise, e é o que ele está falando aqui, beleza? Não recomende o método de esforço máximo para atletas iniciantes. Então, atletas iniciantes tendem, aí, nesse período que eles estão se familiarizando, a treinar melhor com cargas submáximas. Então, busque esse nível de segurança para os seus praticantes. Seja cauteloso com o uso de pesos livres, tenha sempre um profissional gabaritado te orientando, forneça auxílio quando o peso da barra exceder o peso máximo e exercícios excêntricos forem realizados. Então, se o peso for máximo, peça auxílio para o seu professor, você como professor esteja ativamente ali ajudando o seu aluno. Enfatize uma topografia de força harmônica, evite o desequilíbrio no desenvolvimento muscular. Já viu aquele aluno, aquela aluna que tem mais força no peitoral do que na musculatura dorsal? Pois é disso que ele está falando aqui. Equilíbrio harmônico das forças musculares. Musculatura anterior ou a musculatura agonista equilibrada com a musculatura antagonista. Isso é muito importante. Hoje em dia a gente sofre muito com as posturas de celular, postura de computador, cabeça baixa, sempre trabalhando com essa região anterior aqui muito fechada, o que facilita o encurtamento muscular dessa região e dificulta a ativação, a postura adequada e fortalecimento da musculatura posterior. Então, sempre que a gente puder, não está escrito isso aqui, mas sempre que a gente puder, a gente deve enfatizar o fortalecimento da cadeia posterior do nosso corpo. Paravertebrais, estabilizadores de escápula, estabilizadores de coluna lombar, ativação de glúteo, beleza? Certifique-se que as técnicas de levantamento de peso e acompanhamento foram claramente compreendidas. Isso é importante também, você explicar exatamente quais são os negociáveis do seu aluno: peso, exercício prescrito, intensidade percebida, esses são os negociáveis. Os inegociáveis são estabilização da cintura escapular e coluna, integridade dos segmentos, ativação adequada da musculatura auxiliar, alinhamento e função artrocinéticos. Então ele está falando aqui, de acordo com dados epidemiológicos, 80% da população sofre de dor lombar, isso a gente já falou. Em atletas que realizam levantamento de peso, de força, as lesões na coluna lombar correspondem a cerca de 44% a 50% de todas as lesões. Então, se o cara treina muita força, a chance dele lesionar, da lesão que ele tem ali, ser uma lesão de coluna lombar é metade quase. E quanto a sobrecarga mecânica imposta na região lombar nos esportes, vários atletas de elite não apresentam problemas na coluna. Então, mesmo o cara usando a estrutura da lombar, da coluna, a vida inteira como atleta, eles não parecem apresentar problemas na posterioridade. Mostrando então que a técnica adequada e o corpo eles são capazes de se adaptar às cargas de treinamento. Óbvio, tendo respeitado todos aqueles princípios ali que a gente falou anteriormente. O volume de dados tem demonstrado que modificações nos discos intervertebrais geralmente são a causa inicial da dor. E aí, o que acontece? O disco ele tem uma formação gelatinosa e uma formação fibrosa. Quando o núcleo pulposo, que é a formação gelatinosa, ele desidrata, por exemplo, o disco ele se comprime, ele fica menor. Quando o núcleo pulposo ele extravasa, aí acontece a hérnia e o cara sente dor. Então, a dor na lombar ela acontece por vários fatores, ora mecânicos, ora de desidratação, né, que vai causar um estresse mecânico de cisalhamento ali. Então, o envelhecimento com o envelhecimento, o conteúdo líquido do disco intervertebral diminui gradualmente.
e as leis da pressão hidrostática param de se manifestar no núcleo pulposo, ou seja, acontece um desequilíbrio ali, não só nas vértebras, mas no núcleo, no disco intervertebral, e acontece o desequilíbrio hidrostático. As pessoas são mais suscetíveis a traumas em situações em que uma carga mecânica considerável afeta os discos vertebrais em uma flexão ou rotação de tronco. Durante a inclinação da coluna vertebral, o núcleo pulposo é deslocado para o lado oposto do movimento. O anel fibroso é de alguma forma deslocado. Isso pode induzir a compressão da coluna vertebral e causar uma sensação dolorosa. Foi o que eu falei. O núcleo pulposo ele vai se deslocar de um lado para o outro e eventualmente ele pode extravasar. E aí vai causar a sensação de dor, a hérnia. A sensação dolorosa da hérnia pode acontecer. Vamos lá. O que pode causar também dor e lesão na coluna quando a gente fala de gesto esportivo? O impacto das cargas. O que é o impacto das cargas? A pessoa com sobrepeso, obesidade mórbida, por exemplo. O peso do corporal daquela pessoa e aquela coluna estão sustentando é muito maior do que realmente ela estava, a estrutura dela é capaz de suportar. Então, esse maior peso corporal vai gerar um maior estresse na coluna e também nos discos vertebrais. Outra coisa que acontece é quando o indivíduo ele faz saltos, exercícios de salto, exercícios de impacto. E aí os estudos mostram aqui que a propriedade de amortecimento do sistema motor, quando o atleta ele salta de forma adequada, diminui em quase pela metade as cargas na coluna quando esse cara faz de forma adequada, quando ele faz a técnica correta. Então, as pessoas que sofrem em cima do medulor lombar têm as propriedades frequentemente reduzidas quando a gente fala em termos de amortecimento também. Então, a aterrissagem apropriada ela vai melhorar essa questão aí. Então, em termos de orientação, o indivíduo que já executa exercícios de salto, atletas de basquete, por exemplo, indivíduos que fazem crossfit, eles tendem a precisar ainda mais de uma atenção no que tange aí essa parte da técnica da aterrissagem. Então ele fala aqui em seguida da pressão intraabdominal, e aí ele começa a falar também da musculatura acessória, né, de produção de pressão intraabdominal para a estabilização da coluna. E aí ele fala o seguinte: o suporte interno da coluna vertebral pode ser comparado à ação mecânica de uma bola localizada na cavidade abdominal. A pressão intraabdominal produz um momento de extensão da coluna relativo ao eixo de rotação, onde o I é o braço de movimento. A pressão intraabdominal, então, aumenta durante os esforços musculares, especialmente durante a manobra de Valsalva. Como resultado do suporte interno, a pressão dos discos intervertebrais pode ser reduzida em até 20% em média e em mais de 40% em casos extremos. Então é por isso que a gente, quando o cara vai agachar, a gente fala: contrai a barriga, estufa o peitoral, respira fundo, prende a respiração. Portanto, pode-se concluir que, com a elevação da habilidade de levantar pesos máximos, a pressão intraabdominal aumenta, promovendo um decréscimo nas cargas mecânicas que afetam a coluna vertebral. Então, quando o aluno perguntar: mas eu sinto dor na coluna, eu não quero agachar com pesos, você vai ter que explicar para ele: não, se você tem dor na coluna, é nesse caso que você precisa agachar com pesos. Por quê? Você agachando com peso, você vai ensinar o seu corpo a contrair a musculatura correta, a aumentar a pressão intraabdominal para você estabilizar a sua coluna. Beleza? Então, altas pressões intraabdominais são geradas pela atividade dos músculos da parede abdominal, músculos intercostais e do diafragma durante exercícios como o agachamento, durante exercícios como o levantamento terra. Fortalecer os músculos da região lombar também e criar um colete muscular é fundamental. A correção da postura e o desenvolvimento da flexibilidade são de iguais importância. Então, agora ele vai falar de fortalecimento muscular, e aí ele diz que
a síndrome da dor lombar acontece em indivíduos com os músculos mais fracos e que o desenvolvimento apropriado da musculatura é uma condição para a prevenção da síndrome da dor lombar. Além do fortalecimento da musculatura eretora de espinha, atletas devem exercitar os músculos da parede abdominal, como o reto abdominal, musculatura oblíqua e transverso do abdômen, e as musculaturas mais profundas. Aí ele fala aqui dos exercícios da parede abdominal, exercícios pro reto abdominal e exercícios para os abdominais oblíquos internos e externos. Aí o que ele fala aqui da musculatura da parede abdominal? Ele fala do ilho-psoas principalmente, que é um grande causador aí, em parte de encurtamento da hiperlordose, e em parte é o grande causador aí, então, da alteração da conformidade da pressão nos discos e, por conseguinte, então, da dor lombar. Então, esse ilho-psoas, ele tem que ser, número 1, fortalecido em alongamento, ele tem que ser mobilizado para existir uma função ali de quadril adequada e você conseguir trabalhar adequadamente o reto abdominal e outros músculos. Reto abdominal. Ele fala do reto abdominal, os abdominais mais comuns, né, como o abdominal crunch, e tem um artigo muito interessante nesse sentido aí, vou passar para vocês, que o músculo abdominal ele é conectado na sua inserção à síntese púbica e ele é relativamente inativo durante a flexão e extensão de tronco. Ele começa a se encurtar somente quando as pernas estão altas. Durante o exercício abdominal, antes da perna se elevar, quem faz a força para a flexão do tronco é realmente o ilho-psoas. E por isso que esses exercícios de abdominal crunch, eles podem ser arriscados para quem tem síndrome de dor lombar. Quando a gente fala em exercício forte, realmente bom para trabalhar reto abdominal, eles falam aqui da elevação da perna em uma posição pendurada. Nesse caso, o músculo abdominal se contrai no momento máximo da gravidade da perna, mas isso só é possível para pessoas treinadas. O cara tem que se pendurar e levantar a perna. Abdominais com movimentação do tronco são considerados os principais exercícios para reto abdominal. As pessoas com alto risco de síndrome de dor lombar devem realizar abdominais com as pernas flexionadas, porque nesta posição a sobrecarga na coluna é menor e o efeito sobre as paredes abdominais é maior. Isso ocorre porque os músculos ilho-psoas, então em estado encurtado, não participam da geração do momento rotacional de força. Dos exercícios abdominais realizados com as pernas estendidas, a maior porção do torque é produzida pelo músculo ilho-psoas, como eu falei antes. E a pressão sobre os discos invertebrais é muito grande, intravertebrais é muito grande. Corresponde aproximadamente àquela da inclinação para frente, na posição ereta, com uma barra de 20 kg nas mãos. O levantamento terra. Esse tipo de exercício não é recomendado para pessoas que tenham se recuperado recentemente de uma crise de dor lombar. Já os flexores de quadril são exercitados com arco curto. Isso pode induzir ao encurtamento adaptativo e, por sua vez, à hiperlordose. Então, é o tipo de exercício que é um desserviço para o aluno, já que 80% da população brasileira tem dor lombar, então o cara já está em risco. A gente passa esse tipo de exercício, que ele vai forçar uma musculatura que é inadequada, e aí ainda vai causar ali um encurtamento adaptativo e vai gerar uma má postura na coluna, né? Então, os exercícios mais frequentemente recomendados para pessoas com alto risco da síndrome lombar é a elevação de pernas a partir da posição de decúbito dorsal. E para pessoas que sofrem com dor lombar e possuem baixo nível de força muscular, exercícios isométricos são recomendados. Galera, então, aqui tendo interesse, né, mais uma vez, esse livro está disponível na nossa biblioteca. Foram algumas diretrizes aqui que ele traz e existe um conteúdo ainda mais rico sobre esse assunto, né? Falando sobre prevenção de lesões. É uma leitura muito boa.
Fala de vários assuntos aqui esse livro. Se você busca se aprofundar nessa temática, se você quer se diferenciar no mercado de trabalho, você quer oferecer um serviço de ponta, de alta qualidade, esse é o momento para você buscar então informação. Esse é o livro, né, para você sumarizar esse conhecimento e finalmente se tornar destro aí nos conhecimentos de prevenção de lesões, de treinamento esportivo, treino de força, e produzir conteúdo, produzir riqueza, valor para os seus alunos, beleza? Que bom que você chegou até aqui, é muito prazeroso estar trocando aqui uma bola com vocês hoje. Caso vocês tenham interesse, né, em novos conteúdos, me deixa saber que especificamente eu tento atender vocês. E é isso. Obrigado. Até a próxima. Hoje é segunda-feira, 2 horas da tarde. Até a próxima. A gente vai ter, então, reunião em breve. Um abraço.